Comissão Especial do Impeachment houve mais 4 testemunhas hoje. Senadores podem votar no plenário alterações nas regras do Super Simples e elevar limite de faturamento para empreendedores. E nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar projeto que fortalece atendimento especializado para mulheres vítimas de violência. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. Mais 4 testemunhas de defesa vão falar hoje na Comissão Especial do Impeachment. A reunião está marcada para as 2 da tarde. Para senadores favoráveis ao impedimento da presidente, o processo está demorando. Os que a apoiam dizem que é preciso garantir a ampla defesa de Dilma. Nesta segunda-feira, a comissão do impeachment houve mais 4 testemunhas da defesa, entre elas o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Ao todo, faltam 25 testemunhas da defesa para depor na comissão. Nesta semana, novamente, haverá reuniões todos os dias, mas os senadores já admitem que talvez não sejam suficientes para concluir todos os depoimentos e que podem usar o início da próxima semana para terminar as oitivas. Na última sexta-feira, senadores pró-impeachment criticaram a quantidade de testemunhas de defesa, os questionamentos e as respostas dadas, que eles consideraram repetitivas. Testemunhas que não têm nada a ver com o fato, não sabem narrar o fato, vêm aqui discutir teses, aquilo que deixa claro pelo Código de Processo Penal. As pessoas têm que vir falar sobre aquilo que está exatamente sendo acusada a presidente da República, ou seja, nas pedaladas e nos decretos, e a todo momento tergiversando e realmente simplesmente procrastinando a final do relatório. Repetitivo, mas é necessário, porque ao final de contas você vai ter assim um conjunto bem importante de testemunhas falando do caso e você vai ver que todas dizendo a mesma coisa. E ninguém pode dizer, mas essa testemunha é ligada a presidente da República, porque não é. São funcionários, servidores públicos de carreira do Estado e que atuam agora como sempre atuaram a vida inteira. Pode ser cansativo e de fato está sendo cansativo, não custava nada marcar 3, no máximo 4 testemunhas por dia. A Comissão de Constituição e Justiça continua a debater esta semana o projeto que trata do atendimento especializado para mulheres vítimas de violência. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que também vai trazer destaques de outras comissões. Bom dia, Roberto. Quais são as proteções às mulheres previstas nesse projeto? Bom dia, André Ricardo. Esse projeto ele exige qualificação específica para os policiais que atendem as mulheres vítimas de violência quando elas chegam nas delegacias e que elas sejam preferencialmente atendidas por policiais mulheres. Além disso, os depoimentos eles devem ser tomados em locais reservados e não nas salas onde todas as pessoas que chegam nas delegacias estão ali e podem ouvir o que a mulher tem a dizer. Um ponto somente da proposta vem causando algum questionamento, que é o poder que o projeto dá para delegados ou delegadas de polícia de implementarem medidas cautelares, ou seja, temporárias, para proteger a mulher vítima de violência. Entre elas está o de proibir o agressor de se aproximar da vítima ou de manter qualquer contato com a mulher ou as crianças, ou ainda de proibir que ele frequente lugares onde ele possa representar um risco físico ou psicológico para a mulher. Apesar de prever que essas medidas temporárias sejam revistas ou confirmadas por um juiz em até 24 horas, esse poder, essa autonomia aos delegados de polícia está sendo questionado por advogados, por membros do Ministério Público e pela magistratura. O próprio Instituto Maria da Penha pediu à Procuradoria da Mulher do Senado que todos os setores sejam ouvidos em uma audiência pública antes do projeto ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Alguns senadores levantaram na semana passada uma preocupação de que um pedido de audiência pública poderia atrasar a votação da matéria, porque normalmente quando um pedido de audiência pública é aprovado, você não pode votar o projeto até que a audiência seja feita. Portanto, foi feito um compromisso para que a audiência pública acontecesse amanhã, terça-feira, com a presença de setores que representam os delegados, os advogados, membros do Ministério Público e do Instituto Maria da Penha, além de juízes, e a votação deve acontecer, portanto, na quarta-feira. Agora, Roberto, outra coisa, também na quarta está prevista a vinda do ministro da Educação, Mendonça Filho, para uma audiência pública na Comissão de Educação. O que os senadores devem discutir com o ministro nesse dia?
É preciso lembrar o contexto em que essa convocação foi aprovada, André. Quando ela foi aprovada, a maior preocupação dos senadores era o início da reforma ministerial promovida pelo governo interino de Michel Temer, que extinguiu o Ministério da Cultura. Tanto é que o que foi aprovado para a vinda do ministro foi uma convocação e não um convite. A convocação ela tem um tom mais grave porque o ministro ele é obrigado a vir ao Senado. No caso do convite, ele poderia não vir ou simplesmente mandar um representante, um técnico do Ministério. A repercussão foi tão negativa que Michel Temer resolveu recriar o Ministério da Cultura, portanto, esse assunto está praticamente superado. O debate deve se centrar, portanto, nos cortes de gastos da educação. Nós temos no Congresso duas propostas muito importantes que tratam de financiamento e que atingem a educação. Uma delas é uma proposta de emenda à Constituição que foi enviada pelo presidente interino na semana passada, que limita o aumento dos gastos públicos por 20 anos à inflação do ano anterior e limita também o aumento de gastos da saúde e da educação. Uma outra proposta que acabou de ser aprovada pela Câmara dos Deputados e vem ao Senado é a proposta de desvinculação de receitas que permite que a União, estados e municípios gastem livremente 30% do seu orçamento, o que também atinge as verbas da educação. Portanto, os senadores da Comissão de Educação devem querer saber quais são os impactos dessas medidas sobre o financiamento do ensino. E já que estamos falando de ajuste fiscal, nós temos na pauta da Comissão de Assuntos Sociais um projeto que busca anular os efeitos do ajuste fiscal, mas o ajuste fiscal foi promovido no início de 2015, portanto no início do segundo mandato de Dilma Rousseff, que aumentou alguns impostos. Nesse caso, esse projeto específico, ele trata apenas de remédios sem similares nacionais. Portanto, ele tenta reverter esse aumento. A PIS seria reduzida de 2,71% sobre os medicamentos para 2,1% e a COFINS de 13% para 9,9%. André. Obrigado, Roberto. O Senado deve votar nesta semana um projeto que altera as regras do Super Simples. O programa reduz os impostos e a burocracia para o pagamento de tributos de pequenas e médias empresas. O presidente Renan Calheiros prometeu votar o Super Simples esta semana. Constará da ordem do dia como primeiro item da pauta de terça-feira. O projeto altera o tratamento dado às microempresas e às empresas de pequeno porte que optam pelo Simples Nacional. O Super Simples é um sistema especial de recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais em um único documento, o que reduz o imposto. Segundo a relatora, a proposta vai fazer com que mais micro e pequenas empresas saiam da informalidade. Para ela, um dos pontos mais importantes é permitir que o empresário que está no limite de sair do Simples possa fazer uma transição gradual. Muitas vezes, um pequeno crescimento que ele vai ter no seu faturamento, no Natal, ou em uma festividade e tal, implica num tranco que ele vai mudar de patamar e aí logo ele sofre um aumento que ele não tem condição de acatar. Quando chegar no 4,5 milhões, o microempresário já vai estar pagando uma alíquota que vai ser igual do lucro presumido. Ele não vai ter esse receio de partir para outro patamar, que é o lucro presumido. São exatamente essas faixas de micro e pequena empresa que nos últimos anos mais contribuíram para dinamizar a economia, com a geração de emprego. Portanto, é um projeto de lei extremamente benéfico, o país espera por isso. Hoje, para que uma empresa seja enquadrada no Super Simples, ela tem que ter um faturamento anual de até R$ 3.600.000. O texto da senadora propõe o teto de R$ 4.800.000. No caso dos microempreendedores individuais, o limite sobe de R$ 60 mil para R$ 72 mil. A proposta também muda o prazo de parcelamento de dívidas das empresas do Simples, de 60 para 120 vezes. O Super Simples está há 7 meses na pauta do plenário do Senado. Na semana passada, a base do governo Temer desistiu de votar a proposta por causa do impacto nas contas públicas. Senadores aliados querem mudanças no texto da relatora, mas confirmam a votação para esta terça-feira. Uma das emendas é para permitir o parcelamento de dívidas somente se tiverem sido contraídas até 31 de março deste ano. Na proposta da relatora, não havia essa restrição. Os governistas também propõem a vigência da maior parte das mudanças a partir de janeiro de 2018, em vez de julho de 2017.
Querem ainda elevar as alíquotas do imposto cobrado das empresas optantes pelo Simples. No texto de Marta Suplicy, elas variam de 4% a 31%. Na emenda, há aumento em várias faixas de cobrança. E o teto passa para 33%. Eles justificam que a mudança é para reduzir o prejuízo para os 3 níveis de governo. Este projeto traz impacto na ordem de aproximadamente 5 bilhões de reais para a União, para os nossos estados e para os nossos municípios. Esse projeto precisa ser analisado, sobretudo à luz da conjuntura que o nosso país enfrenta. O governo só pensa em receita e tem que pensar agora no emprego. É mais importante agora trabalhar pelo emprego do que preservar receitas do governo. Você sabia que mais de 90% das doadoras de leite materno no mundo todo, entre os anos de 2008 e 2014, são brasileiras? E que o leite doado pode durar até 6 meses? Um projeto de lei em análise no Senado pretende ampliar a rede de bancos de leite no país. Saiba mais no especial Cidadania, produzido pelo Jornal do Senado. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira traz uma boa notícia, mas mostra que ela pode melhorar. De todas as doadoras de leite humano do mundo entre 2008 e 2014, 93,2% foram brasileiras, mais de 1 milhão de mulheres. O Brasil conquistou reconhecimento internacional por isso. E a jornalista Aline Guedes mostra na reportagem que a notícia pode melhorar porque alguns locais do país não são atendidos por banco de leite. Por isso, um projeto de lei em análise no Senado obriga todas as maternidades de referência regional a ter bancos de leite em suas instalações. O leite materno é o alimento mais completo e é recomendado como exclusivo até os 6 meses de idade, sendo complementado por outros alimentos pelo menos até os 2 anos. Cru pode ficar no congelador por até 15 dias. Nos bancos de leite, passa por um processamento que aumenta a validade para até 6 meses. Saiba como doar e outros detalhes sobre bancos de leite no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou pela internet. senado.leg.br/jornal. Logo mais às 11 horas será realizada no plenário do Senado sessão especial para celebrar a aprovação e a importância da Lei das Empresas Juniores. A Lei 13.267, de 6 de abril de 2016, é inédita no mundo e beneficia cerca de 15 mil jovens universitários. As empresas juniores são associações civis sem fins lucrativos, constituídas exclusivamente por alunos de graduação de instituições de ensino superior, com o intuito de estimular o espírito empreendedor e de promover o desenvolvimento técnico, acadêmico, pessoal e profissional dos estudantes. Você acompanha outras notícias ao longo da nossa programação nos boletins do Senado Agora e também na nossa página na internet. Obrigado pela sua audiência e boa segunda-feira para você.